Oi, gente, tudo bem? Já tem um tempinho que eu tenho o canal no YouTube. Eu gosto bastante de gravar minhas rotinas aqui, porque é basicamente o que eu gosto de ver no YouTube. Então eu meio que gravo o que eu gosto de ver. Mas eu nunca vim aqui contar a minha história e como é que raios eu vim parar aqui nos Estados Unidos. Gente, então, pra contar essa história pra vocês, eu vou começar lá do início. Então, eu meio que vou meio que explicar pra vocês também como é que eu aprendi o inglês pra vir pra cá. E como é que eu vim pra cá, né? Por que que eu vim pra cá, tipo, por qual motivo? Então, tudo começa quando eu era criança, assim, bem criança, e a minha irmã era adolescente. A gente tem, né, 8 anos de diferença. Então ali, quando eu tinha 5, minha irmã tinha... Gente, eu sou ruim de matemática. Tinha 5 anos, minha irmã tinha tipo uns 12, 13, 8 anos. Gente, conta 8 anos aí, não sei. E aí, ela escutava muito na época aqueles pop bem anos 2000, tipo Ever Love Again, aqueles pop, sabe, Rihanna, bem antigo. E eu escutava junto com ela, né? Gostava muito dessas músicas em inglês. E assim que eu ganhei o computador, ganhei não, né? A gente tinha um computador desde muito novo. Ali quando eu tinha uns 6, 7 anos, a gente já tinha computador em casa, ali por 2006, 2007. Eu comecei a escutar, eu escutava essas músicas o dia inteiro. Eu amava usar o YouTube, gente, né? Então eu, além de escutar as músicas, gostava muito de ver a letra das músicas. E foi aí que eu comecei a aprender um pouquinho de inglês, desde super novinha. Então eu pesquisava música, a tradução na época de Vagalume, tá? Naquele Vagalume via tipo, então essa palavra em inglês significa isso. E sempre ia ligando. E aí com 8 anos de idade, eu falei pro meu pai, cheguei do nada pra ele e falei, eu quero fazer aula de inglês. E eu fiquei insistindo muito pra ele. Tipo, eu quero muito fazer aula de inglês, eu quero muito aprender inglês. E eu vou morar fora do país. Então, desde novinha, eu já sabia que eu ia morar fora de alguma forma. Eu não sabia onde, mas eu sabia que eu ia morar e que eu ia aprender inglês e que eu ia pra fora do Brasil. Essa sempre foi a minha meta de vida, até uns 15, 16 anos, né, que daí a gente se toca e vê que as coisas não são tão fáceis assim, mas eu sempre falava que eu não sabia o que eu ia fazer da minha vida, mas que eu ia morar fora. Isso era, assim, imprescindível, sabe? Tipo, eu iria morar fora, não importava o que eu ia fazer da vida. E aí, beleza. Eu tava ali com 8 anos implorando pro meu pai e ele falou, com 10 anos eu coloco você no curso, né, se você ainda quiser lá. E aí, com 10 para 11 anos, foi quando eu comecei a fazer um curso de inglês. E eu amava, gente. O meu curso de inglês eu fazia no CCBU. Eu acho que é uma franquia. E eu amava. Era o lugar mais mágico e mais legal do mundo. Porque sempre que eu ia lá, eu me sentia que eu tava dentro dos Estados Unidos. E eu sempre fui muito boa com o inglês. Eu lembro que eu sempre gabaritava a prova. Eu era muito boa porque eu amava estudar aquilo. Era muito fácil pra mim. Era uma coisa que eu tinha muita facilidade. E, gente, eu era apaixonada. Sou até hoje pela língua. Eu amo, simplesmente amo. Era uma coisa que eu gostava muito de estudar. E chegou uma época ali nos meus 13, 14 anos que eu ia 2 dias na semana no inglês e ainda pedia pra diretora da escola se eu poderia ir no sábado também, fazer tipo... Eu assistia as mesmas aulas que eu tinha na terça e na quinta, eu assistia no sábado, mas eu gostava tanto de estar ali dentro e de estudar a língua que... eu queria passar o maior tempo possível ali. Gente, eu ia, tipo, mais cedo. Tipo, a minha aula começava, assim, 3 da tarde, 1 da tarde eu tava lá. Eu amava, gente, amava. Sempre tive uma paixão muito grande pelo inglês. Mas, quando a gente vai crescendo, a gente vê que não é tão fácil morar fora, não é tão barato, né? Graças a Deus, eu não fui pobre, mas os meus pais não tinham tanta condição de me mandar pro intercâmbio. Vamos supor, o meu sonho era fazer intercâmbio de high school, que você faz um ano de ensino médio aqui. Gente, eu lembro que na época eu queria tanto que eu ia lá, eu pesquisava preço, eu mandava e-mail pras agências. Eu tinha, tipo assim, gente, 14 anos, tá? Mandava e-mail, tudo, só que era muito caro, gente. Muito caro, não tinha como. Eu até cheguei a tentar falar com os meus pais, mas realmente, gente, não tinha como, eu não tinha condições de fazer isso na época. Meus pais não tinham condição de me bancar, né? Então eu meio que desisti da ideia. Enfim, eu cresci, né, me formei na escola, continuei a fazer inglês, e assim que eu me formei na escola, eu fiz uma faculdade bem aleatória, até eu decidir que talvez eu queria fazer letras,
Porque eu pensei, gente, já que eu gosto de inglês, né, eu nunca na minha vida pensei em ser professora, nunca, por mais que eu gostasse da língua. Eu falei, já que eu gosto de inglês, eu vou fazer letras, né? Eu já estudo, já tenho um diploma. E aí, só que eu queria fazer letras pra ser tradutora e não professora. No fim, eu acabei sendo professora, mas é uma coisa que eu gosto também. Não tive problema com isso, então eu gostei muito, eu gosto muito da experiência de ser, não gosto, né, porque eu não sou mais, mas a experiência de ter sido professora e ensinar tudo o que me ensinaram. Eu acho que isso é mágico e incrível, e fazer as pessoas gostarem do que eu amo, né? Eu amo inglês e eu acho que eu sempre tentava passar para os meus alunos a ideia de que isso podia ser muito legal, sabe? Não precisava ser algo chato, tipo, ai, que droga, tem aula de inglês. Porque eu nunca pensei assim, eu sempre amei muito fazer inglês e estudar. Então, isso foi como eu aprendi inglês. Gente, então eu aprendi inglês fazendo curso. Muita música, com certeza, e acho que na minha experiência como professora, eu fui professora em escola de idioma, foi assim aonde eu fiquei com o inglês avançado, tá? O meu inglês, com as aulas ali, ele era bem intermediário, por mais que eu gostasse muito de estudar e tal, mas quando eu me tornei professora foi aí que meu inglês ficou avançado, porque tinha conteúdos que eu não sabia e que eu tinha que aprender pra dar aula, então eu aprendi muita coisa, muito vocabulário, muita gramática nova, então isso me ajudou bastante a ter o inglês que eu tinha antes de vir pra cá, que já era um inglês avançado. Agora, como é que eu vim parar aqui nos Estados Unidos? Vamos lá. Então lembra que eu falei que eu sempre tive o sonho de morar fora, mas a gente cresce, a gente vê que não é tão fácil assim, não é tão barato, é um pouco complicado, questão do visto, essas coisas, né? Até que quando eu era adolescente, eu já via sobre o intercâmbio de au pair. Mas pra mim era muito caro, igual o intercâmbio de high school. Até que um belo dia, eu acho que foi em 2021, eu tinha 21 anos, eu vi, gente, do nada mesmo, começou a aparecer na minha timeline do Facebook, tipo, intercâmbio de au pair, agência, blá 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 blá. Eu falei, gente, eu vou ver quanto é, só pra ver, tipo, só pra ver. E eu vi o preço, gente, assim, coisa de, sei lá, 5 mil reais, incluindo passagem de ida e volta, pagar a agência. Eu fiquei tipo, gente, 5 mil reais, o que é 5 mil reais hoje, né? Tipo, é dinheiro, lógico, é dinheiro, na época era muito dinheiro pra mim, eu era estagiária, mas é um dinheiro que eu posso ter. Então eu fiquei, o que eu tô fazendo no Brasil ainda? Eu lembro que na época eu falei com os meus pais, eles me apoiaram assim, 1000%. Eu namoro também, então eu falei com meu namorado sobre, ele também me apoiou. E eu falei, é isso. Então, foi aí que eu decidi vir, gente. Em questão, quando eu vi esses anúncios, em questão de fechar com a agência, foi bem pouquinho, foi tipo questão de 3 meses pra procurar, né, a agência que melhor encaixava, tinha os melhores métodos de pagamento e tudo mais. No fim, eu acabei parcelando, o que foi muito melhor. Eu não, né, meu pai, gente, meu pai me deu de presente, mas foi super barato, não foi menos que 5 mil, inclusive. Mas eu tive que tirar passaporte, depois tive que tirar visto, mas isso tudo foi em dinheiro do meu trabalho. Assim que eu descobri, né, que eu paguei a agência e queria vir, então comecei a juntar dinheiro. Gente, eu trabalhava muito. Eu trabalhava 14 horas por dia, trabalhava em 2 empregos pra guardar uma graninha pra quando eu tivesse que tirar o visto, viajar pra tirar o visto, né, porque eu moro no Paraná, eu fui tirar o visto em Porto Alegre, então eu tive que guardar todo esse dinheiro. E é isso, gente, hoje eu estou aqui. Vai fazer 1 ano já, e eu vou ficar até novembro, então eu vou ficar todo 1 ano e 6 meses. É a experiência mais doida, sem dúvidas, da minha vida. Mas eu não me arrependo. No começo eu me arrependia muito de vir, mas hoje em dia eu vejo que é a melhor coisa que eu fiz pra mim mesma, porque eu costumo falar que eu cheguei nos Estados Unidos uma pessoa e eu com certeza vou embora sendo outra pessoa. A gente amadurece muito, é muito difícil às vezes tá longe da família, tá num país que você não conhece, num país que eles não falam a sua língua, que você tá longe de todo mundo, e muito longe, né, gente? Se acontecer alguma coisa, não é tipo pegar um ônibus e ir pra casa, é tudo muito burocrático. Mas é isso, não me arrependo, isso me fez crescer muito como pessoa, enfim. E é isso, gente, essa é a minha história de como vim parar aqui. Se vocês quiserem saber mais sobre o intercâmbio de au pair,
Pesquisem, ou eu posso vir gravar um vídeo aqui, mas é super fácil. Basicamente você precisa de 3 ou 4 requisitos, que é inglês intermediário, carteira, CNH, né, horas com crianças, e você precisa ter entre 18 e 26 anos. Se você tem todos esses requisitos, você pode aplicar para um au pair. Então, procura a agência que melhor que seja melhor pra você, ok? Mas é isso, gente. Se vocês quiserem saber mais como foi a questão do visto, como foi minha adaptação, o que foi mais difícil, o que foi mais fácil, eu posso vir gravar um vídeo aqui pra vocês, sem dúvidas. E é isso. Gente, por favor, não esqueçam de se inscrever no meu canal e curtir os meus vídeos. Isso me ajuda muito pra mim que tá começando. E se vocês têm alguma sugestão pra mim, podem deixar nos comentários, que eu com certeza vou vir gravar pra vocês. E é isso.